Deus pega o pouco e transforma em muito. Louvado seja Deus. Aqui em 2 Reis, a palavra do Senhor fala sobre uma viúva, a qual que o seu marido, 2 Reis 4, qual foi lido nessa noite, a qual que uma viúva, tinha perdido o seu marido. E a Bíblia diz que naquela época, a pessoa que devesse alguém, mesmo que morresse, não perdoava as suas dívidas. Tinha que dar alguma coisa em troca. A palavra do Senhor disse que naquela época não era como o tempo de hoje. Hoje o credor espera dar um tempo, mas naquela época não, naquela época era diferente. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher, o seu marido chegou a falecer, e a Bíblia diz que ele se via também ao Senhor Jesus, mas ele acabou falecendo e deixou uma dívida, muito grande, e não tinha como aquela mulher pagar. E diz a Bíblia que ela ficou ali, e a Bíblia diz que daqui a pouco chegou aquele credor querendo o dinheiro que o qual o marido dela estava devendo. E a Bíblia diz que quando aquele homem falou sobre aquela dívida, aquela mulher disse: não, quem sabe aquela mulher disse: meu marido morreu e eu não posso pagar essa dívida porque eu não tenho condições. A Bíblia diz que aquele homem disse: não posso de maneira alguma esperar. Então a única coisa que tem é levar seus filhos em troca da dívida. E imagine aí, irmãos, aquela mulher já tinha perdido o seu marido e agora ainda perdeu os seus filhos que restavam em sua casa, para que eu estava do seu lado para ali lhe ajudar, lhe confortar, e ainda perdeu seus filhos. A Bíblia diz que aquela mulher logo veio o pensamento dentro do seu coração, dentro do seu interior, e ela disse: não, logo imediatamente ela fez lembrar do homem de Deus, o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que ela fez lembrar o homem de Deus, e ali se aproximou até a casa de Eliseu, e ali contando toda a sua história, o que estava acontecendo. E aí Eliseu olha para aquela mulher e diz: o que tem eu contigo? Ou seja, que eu que tenho com esse problema, com essa situação? E a Bíblia diz que quando Eliseu, dizendo para aquela mulher as palavras que eu tenho isso contigo, imediatamente ele faz uma pergunta para ela: o que é que tem em casa, mulher? Aquela mulher olha para ele e diz: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Então aquele homem, o profeta, disse para aquela mulher: mulher, volte para a sua casa e toma vasilhas emprestadas, não pouca, mas muito, e entre no seu quarto com todas as vasilhas, você e seus filhos, e entre no seu quarto, feche a porta e deite a vazia que está com azeite sobre as outras vazias. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher voltou para a sua casa, botou que os meninos tomassem vazias emprestadas, não poucas, mas muitas vazias. E a Bíblia diz que agora estão com todas as vazias de ali, que ela já estava ali, tinha conseguido. A Bíblia diz que ela entra no seu quarto e começa agora a orar, começa agora a clamar, buscar o Deus o Todo-Poderoso, e imediatamente o azeite começou agora, a Bíblia diz, a jorrar. O azeite agora começa a se multiplicar, o azeite agora começa a se derramar. A Bíblia diz que imediatamente aquela mulher começou a encher aquelas vasilhas, vasilha por vasilha, e vai enchendo vasilhas e mais vasilhas, os meninos ali, tudo ali, contemplando a glória do Senhor, juntamente com a sua mãe. E a Bíblia diz que quando as vasilhas estavam todas cheias, ela disse: traga mais com os meninos, traga mais outras vazias, mais uma vazia. E aquele menino dizendo: não tem mais vazia. E a Bíblia diz que logo, imediatamente, quando terminou as vazias, o azeite parou, de jorrar. E a Bíblia diz que aquela mulher, ainda com todo o seu azeite, ainda não sabia o que fazer, porque muitas das vezes Deus já preparou tudo para nós, Deus abriu as portas, Deus multiplicou, e agora nós não sabemos nem o que fazer com aquilo que Deus nos preparou. Louvado seja Deus. Ou seja, aquela mulher estava com tudo nas mãos, mas ela não sabia o que fazer com aquilo ali. E a Bíblia diz que ela tornou a ir à casa de Eliseu, e agora começa tudo de novo, falando para Eliseu o que tinha acontecido. E Eliseu disse: mulher,
volte de novo para a sua casa. Pegue todo o seu azeite e venda. Aleluia. E paga, mulher, todas as suas dívidas. Louvado seja Deus. E sobrevive do que sobrou, do resto do que sobrou. Então Deus, irmão, Deus, ele deu uma bênção recalcada, transbordante, uma bênção completa, uma bênção para que aquela mulher pudesse viver o resto da sua vida, porque ele disse: viva do que sobrou. Louvado seja Deus. Você vê que aqui não foi coisa pouca, não, foi coisa muita. O Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, é um Deus de coisa muita. Não pensa pouco, não pensa muito, porque Deus, ele é Deus de muito. Deus é Deus da multiplicação. Quando nós pensamos pouco, nós pegamos pouco. Quando nós só dizemos que é pouco, Deus diz assim: meu filho, que é isso? Porque eu sou Deus. Se você é serva, se eu sou servo de Deus, nada de pouquinho, nada de pouco, não. Deus não. Deus é Deus de muito. Deus é Deus da multiplicação. Esse é o Deus que pega o pouco e transforma em muito. Porque Deus pegou aquele azeite que era pouco no pensamento daquela mulher, podia dizer só esse pouco de azeite. Deus pegou e mostrou para ela que é Deus da multiplicação. Este Deus é um Deus sem limite, vamos colocar assim. É um Deus sem limite. Nós, porém, somos limitados, mas Deus não. Deus, quando opera, Deus, quando dá, ele dá em abundância. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Quando nós pensamos pouco, só vai ficar no pouco. Mas quando nós pensamos no muito, mesmo sem ver, não, eu só creio no muito, nada de pouco. O que para mim é tiquinho, né? Os senhores passam assim, os irmãos fazem tanta cesta. Sabe como de cesta aí? Se eu pudesse, eu fazia muito mais. A minha vontade era fazer muito mais, e não dá, porque eu só penso grande. E quem pensa grande, Deus o abençoa. Amém? Nós temos que pensar para frente. Nós temos que pensar, mesmo que nós não conseguimos, vamos, pensar grande. Porque é pensando grande que Deus opera. Louvado seja Deus. Então, aquela mulher, a Bíblia diz que chegou e voltou para a sua casa. E naquela época o azeite era bem vendido, como hoje também. Sabemos que o azeite, a Bíblia não diz que azeite era, mas era uma qualidade de azeite que era procurado. Porque hoje você vê que o azeite tem vários tipos de azeite que é procurado. Então, se aquele azeite foi um azeite precioso, foi um azeite procurado, porque aquela mulher tinha certeza que ela saindo com aquele azeite ia achar as pessoas para comprar. E a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher saiu e vendeu todo o seu azeite. Eu creio, irmão, a primeira coisa que ela fez foi tirar o dinheiro daquele acreedor. Disse: não, vou colocar aqui. Aquela mulher já tinha perdido o seu marido, agora ainda perdeu os seus filhos. Eu creio que aquela mulher já estava desanimada. Quem sabe aquela mulher estava triste, quem sabe aquela mulher estava abatida, né? Quem sabe aquela mulher, como é que ela se encontrava naquela situação. Nós paramos para meditar que aquela mulher não se encontrava alegre, não se encontrava feliz, não, porque além de ele ter perdido o marido, ainda perdeu seus filhos para vender como escravos. Louvado seja Deus. Mas Deus chegou primeiro, e a Bíblia diz que aquela mulher tirou, eu creio, né? A primeira coisa que ela tirou foi aquele dinheiro e guardou. Disse: não, quando aquele acreedor chega aqui, eu pago a ele. E quando aquele acreedor chegou, né, pensando que ia levar os seus filhos, né, em troca pelo que devia, não, quando chegou lá, aquele acreedor, ele recebeu o seu dinheiro e jamais levou os seus filhos, o filho daquela mulher. Não, o inimigo queria fazer de tudo para envergonhar aquela mulher, queria fazer de tudo, né, para bater mais aquela mulher, para deixar ela mais triste. Mas Deus disse: não, eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te abençoar. Ainda tem profeta, ainda tem vaso, e se tem profeta, louvado seja Deus, tem resposta. Louvado seja Deus, e tem vaso, louvado seja Deus, Deus opera. Então, se tem vaso, ali como vaso, louvado seja Deus, aquele homem era o vaso na mão de Deus, o profeta, louvado seja Deus, então tinha resposta. Louvado seja Deus. Então, se você é vaso, deixa Deus te usar para trazer muitas respostas para as pessoas que precisam, louvado seja Deus, do milagre.
Glória a Deus. Então esse é o Deus, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. É o Deus que transforma o pouco em muito. Aleluia. Louvado seja Deus. Então nessa noite, pega essa palavra, coloca dentro do seu coração e pega ela e deixa, louvado seja Deus, ela plantada no seu coração e toma atitude. Vamos tomar atitude e colocar em ação. Louvado seja Deus, para que Deus possa trabalhar em nossas vidas, para que possamos dizer, não, Deus, se Deus já fez isso, em várias pessoas, Deus também pode fazer muito mais de muitas pessoas por aí. Louvado seja Deus. Deus é Deus de milagre. Esta é a palavra que eu deixo nessa noite ao seu coração e o meu coração. E Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém?